neste calqueu, nesta conferência de Jesus Cristo Homem. A primeira, por exemplo, se aclara esta pergunta: quais são as evidências de que uma pessoa é parte da família da fé? Tem que haver uma evidência. Quais são as evidências de que uma pessoa é parte da família da fé? Segunda, em que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pessoas que dizem: olha, veja por aí, isso é blasfêmia, isso é uma blasfêmia. Pois Jesus Cristo, homem, aclara qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a terceira, o Evangelho fala de um batismo, certo? De qual batismo fala? A qual se refere? Batismo em água, será? Hello, vamos ver de qual batismo fala especificamente o grande apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. E em Hebreus 9, 28, há uma referência, eu creio que todos devemos saber de memória. Este é um dos versos que... Quantos sabem Hebreus 9, 28 de memória? Certo? Quase todos levantaram a mão, certo? Certo? Em fé, diga, eu sei em fé. É, isso, já declaramos, certo? Mas esta é uma evidência contundente e é um fundamento desse ministério. Diz assim: assim também Cristo foi oferecido quantas vezes? Uma só vez. Com uma só vez era suficiente, certo? Foi oferecido uma só vez para levar, diga levar, os pecados de quem? De muitos e de suas ovelhas. Mas aí não fica o verso. Aí vem a segunda manifestação. Diz: e aparecerá. Ou seja, que aquele que levou os pecados, sim, o que levou os pecados, o que ia acontecer? E iria aparecer, aparecerá por quantas vezes? Por segunda vez. Mas esta vez sem relação com o pecado, para salvar aos que o esperam. Veja, diz que foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. Aí se cumpriu Zacarias 3,9, quando disse: em um dia tirará o pecado da terra. Aí se cumpre Hebreus 9,26. Diz que em um dia tirou o pecado para sempre, por esse sacrifício de si mesmo. Se em um dia entrou o pecado, era justo que em um dia saísse o pecado, ou não? Se o primeiro Adão introduziu o pecado, não era justo que o último Adão, que é Cristo, tirasse? Diga, é justo. Ou pôde mais Adão do que Jesus Cristo? Não, era justo. Então disse que foi da mesma maneira, mas a primeira parte do verso diz isso. Diz que ele, em um dia, diz, apareceu para tirar o pecado de muitos, para levar os pecados. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o tirou. Diga, o tirou. Não diga quase tirou, não. Não, assim dizia um pastor evangélico: irmão, quase que o Senhor tirou o pecado. Diga, tirou para sempre. Então diz que aparecerá por segunda vez sem relação. Por que sem relação? Porque na primeira o tirou, pois na segunda viria aclarar que na primeira tirou. Mas eu faço uma pergunta: onde nós escutamos, em que culto, católico, evangélico, mórmon, vocês disseram que o pecado foi tirado para sempre? Você está morto ao pecado. Quando? Em que culto evangélico? Quantos estiveram no sistema por um tempo? Não, ninguém. Porque era necessário esse trabalho de dizer que o pecado havia sido tirado. Não era para nenhum pregador. Não era para nenhum evangelista. Era para quem? O Senhor. Diga, o Senhor apareceu, se vestiu outra vez, já não para ir à cruz, senão para ensinar-nos. E hoje, neste tema, damos graças a Papai porque recordamos e lhe damos glória e louvor a Jesus Cristo, que se vestiu para dizer-nos que estamos mortos ao pecado, mortos à lei, mortos à condenação, e que o único que espera os filhos de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Os que nos espera é a grande transformação. Demos um aplauso a Jesus Cristo e recebamos suas palavras inefáveis, com gozo em todas as nações. Dê um aplauso bem lindo. Diga-lhe: graças, Papai. Graças, Senhor. Recebamos essas palavras inefáveis. TV Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de
Jesucristo hombre. Abba, Padre. Boa noite a todos vocês e a todo mundo na internet que está me vendo. Os amo muito e temos uma palavra maravilhosa para vocês, assim que os convido a tomar nota, a ter seu livro de apontamentos, porque temos um tema maravilhoso. Como sempre, Deus nos dá um bom tema que nos faz pensar e nos leva a esquadrinhar bem a palavra do Senhor. Estava lendo hoje a Daniel, aí vários capítulos, e estava lendo como essa estátua que se levantou com cabeça de ouro e peito, músculos de bronze e de ferro. Então disse que os dedos da grande estátua eram de ferro e de barro. Então era uma estátua grandíssima. Essa estátua representa as religiões do mundo. A única coisa é que essa estátua, seu fundamento, ainda que seja uma estátua grande, porque as religiões cresceram, verdade que sim. O mundo religioso cresceu por todas as partes do mundo, mas seus pés, ao ter barro, o barro com ferro não se mistura. E então, muito em breve, colapsa, muito em breve cai, porque diz que Deus cortou uma pedra, filho de homem, e essa pedra que o filho do homem trouxe conseguiu derrubar a estátua. E essa pedra é este ministério que vai derrubar. O fundamento estava cozido com ferro e barro. Então o fundamento tem que ter solidez, e a solidez está na graça. A palavra boa é a palavra da graça. Estava profetizando da palavra que viria às nossas vidas. Assim que hoje eu gostaria de falar da família da fé parte 2. Falamos na quarta-feira passada da família da fé parte 1. E essa família da fé é a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. É uma família de congregação, é uma congregação de espíritos que Deus, com sua oferta, o fez perfeitos para sempre. E esses somos nós. Mas quando eu estava pensando nesta segunda parte, eu espero que eu não me repita, espero não me repetir mundialmente, mas eu, às vezes, quando viajo, como as pessoas não me conhecem, pois eu lhes digo como começou meu ministério, ou seja, que foi que começou a família da fé? E que constitui uma pessoa dizer eu sou parte dessa família? E isso eu me lembro quando, em minha experiência cristã, pois eu tenho a experiência de que um dia, em Massachusetts, era o inverno, eu estava já como vislumbrando que viria um ministério bem grande para a minha vida. E eu via estar em todos esses estados da Nova Inglaterra, na parte norte, e conheci muitos tipos de congregações hispânicas, italianas, americanas, Canadá, Maine, toda essa área de Maine, dos estados de Maine. E em Boston também trabalhei numa associação evangelística de renome, que foi onde Billy Graham começou sua primeira mensagem. E pois eu já estava conhecendo toda a escola de interpretação cristã. Ou seja, eu conhecia a hispânica e conhecia a americana. E de fato, pois, eu fui estudar em um dos melhores seminários teológicos que existem nos Estados Unidos, que foi o Gordon Cromwell Seminar. E aí fui estudar e daí o Senhor me tirou. Eu nunca entendi por que depois que eu entrei me causou aborrecimento os ensinos dos professores. E eu perdi o ânimo. E um dia cheguei em minha casa e disse, não vou mais. Depois que comprei uma pilha de livros assim tremenda e para o meu ventre me convinha ter esses títulos, porque se eu dizia que estudei nesse seminário, me abririam umas portas tremendas. É como dizem em Porto Rico, quem tem padrinho se batiza.
porque eu tendo esses diplomas pregados na minha casa, no meu escritório, pois me dava um poder tremendo, não, quanto a esse sistema, mas eu andava atrás da verdade, não atrás de um sistema. Tem pessoas que andam atrás de um diploma, porque depois desse diploma ganham muito dinheiro ou prestígio. Pois minha forma de ter me desenvolvido desde minha juventude, eu tinha muita fome da verdade. Ou seja, eu tinha um vazio que ninguém preenchia, nem dinheiro, nem posição, nada. Sim, porque Deus me fez assim. Bom, agora entendo que tendo este ministério tinha que ser assim. E eu me aborrecia muito, nada me satisfazia. Eu me entretinha com alguma coisa, na semana seguinte já me ia o gozo de esse entretenimento, não? E um dia, que foi quando começou os ensinamentos da família da fé. Estando eu em minha casa na noite de Natal, eu tenho memória que eu estava bem pequeno e ele desceu de uma casa de 2 andares, ele desceu e me disse, papai, agora é que o Senhor vem, mas eu pensei que tinha medo e fui lá, acompanhei, voltei ele para dormir novamente, mas eu fui me sentar na sala, fiquei pensativo, porque ele me disse que agora é que o Senhor vem. E eu disse, bom, isso será no futuro, pensei eu. Mas essa mesma noite, eu me deitei tarde da noite, como 1 da manhã, e aí foi que eu tive essa experiência de estar frente ao Senhor no paraíso. Foi uma experiência como de 2h30 que eu tive. E então essa experiência, o que tratou comigo foi com 3 capítulos da Bíblia, que naquele momento eu não entendi porque a usei para meu benefício. Mas agora é que eu entendo a importância desse ensinamento que ele me deu. O importante, porque isso é o que fez este ministério. E eram 3 capítulos da Bíblia, e eu vou convidar vocês a considerar novamente, a repassar, a dar um repasse em Romanos capítulo 6, o que o Senhor me ensinou naquela visão que eu tive. Estes ensinamentos constituem qual é a verdadeira família da fé e quem não é a família da fé. E se você está assistindo a um ministério onde o ensinamento dá os benefícios de uma família, especialmente uma família de fé. Veja, Romanos capítulo 6, eu quero confessar a vocês, aqui em Miami, diante do mundo, e não minto quando eu digo isto, que quando o Senhor apareceu a mim, eu não vi o seu rosto, mas eu sabia que era o Senhor. E então quando me apareceu em forma de professor discípulo, ele me disse, senta-te e leia. E se eu dissesse que me ensinou algo diferente do que está escrito, então isso você deve preocupar-se, esse homem pode estar inventando. Mas este ministério, o Senhor começou a ensinar-me como eu edificar onde Paulo deixou o fundamento. Então isso garante a você que eu não sou um falso apóstolo. Porque se você vê que tudo que eu ensino está em cima do fundamento, tranquilo, mas se eu sair desse fundamento, fiz uma viagem por aí no monte e revelaram a epístola 15, 16, 17, pois já, então aí há preocupação. Porque se você deve se ocupar em saber onde eu estou, onde você está visitando, sabe as pessoas que estão sendo enganadas? As pessoas enganam facilmente. Depois que usam a Bíblia, com a Bíblia os enganam. A primeira coisa, uma pessoa que está enganada, ela não conhece o pacto, não divide, não traça bem o pacto, o novo pacto. Não aclara bem os ensinamentos doutrinais da graça e doutrina da lei, senão que um falso ministério você conhece facilmente quando se mesclam os 2 pactos. Então logo se mesclam, aí há um pouquinho de levedura e levé da massa, mas para sua garantia, por isso é que uma das coisas que o Senhor me disse, olha, as pessoas que eu trago a você, eu já trago preparadas. Por isso você vê que nós não usamos mecanismos como preencha essa folhinha para ser membro. Não utilizamos nada disso. As pessoas vêm, escutam, ficam se quiserem, vão se quiserem.
Porque não podemos manipular para crescer. O crescimento, diz o apóstolo, que o crescimento Deus é que dá. E o que nós somos é porque Deus fez, porque, sinceramente, eu nunca manipulei. Nem disse, não, por favor, tem que crer nisso, porque senão Deus vai matar a pauladas. Deus nunca utilizou esse mecanismo. Quase sempre as práticas nossas vão batizadas em amor. E se explicam as coisas, não? Mas eu quero que tu consideres dos lábios de Jesus Cristo. E quando eu digo dos lábios de Jesus Cristo é porque foi Ele que me ensinou isso, porque ninguém ensinou assim em 2000 anos. E isso é histórico que estamos fazendo. E os irmãos que estão me escutando pela internet, isto é história pura, porque nunca, jamais na história da igreja cristã se havia ensinado um ensinamento tão fácil, mas tão escondido. Deus escondeu para revelar nestes últimos dias. Veja o que diz o capítulo 6, verso 1. Que, pois, diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma, porque os que morremos ao pecado, e faço um apontamento, quando eu li, porque o que morremos ao pecado, o Senhor mesmo me disse, tu entendes estar morto ao pecado? Bom, sim, estou morto ao pecado, mas você entende o que significa isso? Antes, tu estavas vivo ao pecado. Assim me dizia por nome, o Senhor me dizia, antes, José Luiz, tu estavas vivo ao pecado, mas quando eu dividi na cruz do Calvário, eu te coloquei morto ao pecado, portanto, tu és impecável, não se pode te achar em pecado, porque estás morto. No Velho Testamento, tu estavas vivo ao pecado. Tu fazias sacrifícios, o sacerdote fazia sacrifícios, se te perdoava os pecados nesse dia. Mas no outro dia, é como podar a grama na relva. Você poda a relva e no dia seguinte já cresceu a relva. Ou você pode cortar o cabelo, na semana seguinte tem que cortar de novo. Mas no velho pacto havia sacrifícios pelos pecados do povo, mas temporário. Então o Senhor me dizia, José Luiz, se tu estás morto ao pecado, tu não podes perder a salvação. Porque para tu perderes a salvação, tem que achar-te em pecado. Mas se eu te coloco morto ao pecado, então não se te pode achar em pecado, tu és impecável. Agora, quando você havia ouvido isso na história, vocês veem que todos os ministérios, até mesmo os que te falam de graça, eles te veem todavia vivo ao pecado. E não, sim, estamos abençoados, irmão, cremos no que vocês ensinam, predestinado, tudo, mas se te acharem em pecado, te perdes. Então não compreenderam a mensagem. Porque como se pode te encontrar em pecado se tu és um morto ao pecado? É como se as autoridades dos Estados Unidos buscassem um homem que cometeu um crime e reportam a eles que o homem foi morto, está morto. O que tem que fazer com o caso? Arquivar, porque encerrar o caso, não vê que ele está morto. Não podem cobrar mais impostos deles, não podem mais cobrar contas, não se pode fazer mais nada com ele porque está morto. Então, se tu não entendes o termo morto, tu estás fora da família da fé. Porque a fé é exatamente isso, está te dizendo que tu estás morto ao pecado. Mas se tu pensas que tu pecas e que te se encontra em pecado e que Deus está bravo contigo porque tu estás em pecado, então tu não és da família da fé. E me dá lástima, tenho que declarar que todos os ministérios cristãos pelo mundo estão órfãos. Não tem pai porque não tem família. E um rapaz que se encontra por aí, quem é o teu pai? Ele diz, não sei. E qual é o teu sobrenome? Não sei tampouco. Mas eu me sinto órfão. Agora, se tu dizes, eu tenho família, de que família tu és? De tal família. E que sobrenome é de tal? Ah, bom, então tu tens uma família. Pois se tu entendes que tu estás morto ao pecado, que a igreja, a família da fé, Cristo morreu com o propósito de colocá-la morta ao pecado, para que o pecado jamais retorne para tocá-la, então tu és parte da família da fé. Essa é a mensagem. Por eso es que en el verso 14, mira lo que dice, el verso 14.
Porque o pecado, o quê? Não se assenhoreará de vós, pois não estás debaixo do quê? Senão debaixo do quê? Então, debaixo da graça, o pecado pode assenhorear-te outra vez? Não, o pecado não pode ser senhor, porque para o pecado ser senhor, há que achar-te debaixo da lei. E o fim da lei é o quê? Então, que não venham a me dizer um grupinho desses por aí, dos quiosques protestantes, não, eu sou da família da fé. Não, senhor, você não é parte da família da fé, porque você crê que todavia há pecado, você crê que há diabo, você crê que há condenação. Pois não, estás mentindo. Estás mentindo. Não são parte da família da fé. Para ser parte da família da fé, você tem que ter a autenticidade de ser família. Eu não posso dizer eu sou da família de Jesus, se eu não tenho provas de que meu papai se chama José Luiz de Jesus Sotomayor e minha mamãe Ana Luísa Miranda. Pois eu sei que isso é assim, porque eu tenho a certidão de nascimento que diz que isso é assim. Mas para você ser parte da família da fé, tens que ter umas evidências, provas. E as provas aqui são espirituais. Eu estou morto ao pecado. Graças a Deus que Cristo na cruz do Calvário pôs fim ao pecado. Você sabe que há um grupo de pessoas que estudam muito a Daniel no Velho Pacto? Então, esse grupo ensina porque Daniel disseram a ele, olha Daniel, escreve, há 62 semanas que vai acontecer isto e 7 semanas que vai acontecer aquilo, são 69 semanas. Agora, na 70ª semana o pecado será tirado. E eles estão até este dia esperando a semana 70. Esses são os adventistas do sétimo dia, estão esperando que o pecado seja tirado da terra. Quem me disse isso? Que não entenderam que 2000 anos atrás o pecado foi tirado, porque a família da fé ficou morta ao pecado. O crente ficou morto ao pecado. Diga comigo, eu estou morto ao pecado. E dou graças a Deus. Certamente que sim. Quase sempre, você sabe por que esse tema ficou obscuro por 2000 anos? Porque a mente se mete e diz, pois se eu estou morto ao pecado, então eu tenho um cartão de crédito aqui para pecar, um cartão de crédito, mas o limite não é esse de $5.000, não, é um cartão desses de milhões. Então eu vivo como me der vontade e como não há pecado. Isso, desgraçadamente, as pessoas têm mentes laboratoriais, sempre estão pensando, Deus disse isso. Pois ainda que Deus diga que eu estou morto ao pecado. Sim, mas eu também há que pensar, e que tal então se meu marido, se meu noivo, se minha aquela, se meu filho. Então se você se põe a meter argumentos à verdade de Deus, isso é altercar com Deus. Se Deus disse que você está morto ao pecado, diga, graças papai, acabou. Deixe os resultados com o Senhor. Por isso é que Paulo disse no capítulo 6, verso 1, veja o que diz. Que pois diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De quantas maneiras? Pois diga, quando alguém disser a você, olha, vocês ensinam aí que salvo sempre salvo, e que não há pecado. Então, quando trouxerem esses argumentos, diga, olha, não é que nós ensinamos, é que o Evangelho diz que nós, a família da fé, estamos mortos ao pecado. Não nos interessa nossos argumentos. O único argumento que me interessa é o que Deus disse. Está escrito demais, ponto, acabou. Deus disse e eu creio. Aí, acabou. Essa é a decisão. Isso é o que constitui a você um verdadeiro crente firme. Veja, se eu chego a afrouxar, se eu começo a me afrouxar com os argumentos de amizades que viriam a mim, gente aparentemente muito boa, que talvez com boas intenções. Eu tenho gente que me dizia, ei, José Luiz, rapaz, como estás? Que tal? Reverendos, as pessoas. Como é que está? Sim, como está você? Olha, eu sou amigável, sim, como é que está? Que bom ver você. Olha, vamos tomar um cafezinho, começamos a falar. José, estão dizendo por aí que tu estás começando algo novo?
E não é nada novo. Ele tinha 2000 anos de velho. Mas estava escondido, então o problema é que eu saco a luz. Mas é o Senhor, utilizando um homem, porque sempre usa homens. Mas eles me diziam, mas olha, você, pense, tu estás contra a corrente, meu amor. Estás contra a corrente. Estás dizendo que tu tens a verdade e que nós não, que os demais não. E tu sabes que Deus é um Deus de amor. Olha, me vinham com uma... Então eu dizia, olha, veja, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o que está escrito. Agora, se o que está escrito te faz pensar que eu digo que eu sou, que eu tenho a verdade, esse é o teu problema. Mas eu tenho que dizer o que está escrito. Está escrito que eu estou morto ao pecado, e isso não, ninguém vai me roubar. E veja, eu tive que me manter firme, porque eu fiquei sozinho, a família. A família minha e nada mais. Mas os demais, rapaz, me olhavam como um pássaro raro. E tinham razão, porque você sabe que por 2000 anos, olha, com doutrinas batistas, pentecostais, liberais, quantas doutrinas acatólicas, mormons, testemunho de Jeová, todo tipo de escolas de interpretação de pensamento. Olha, teólogos do passado que são admirados pela igreja protestante. Imagine, e agora, um porto-riquenho, um rapazinho por aí que saiu e que quer transformar o mundo inteiro, porque ele diz que tem razão. Isso não é fácil. Mas olha, se eu não me mantivesse firme, você sabe onde é que eu estaria hoje? Eu estaria hoje com uma mente assim, olha, eu não vou mais na igreja, porque já... Assim que as pessoas se desviam da igreja, não vão mais. Olha, hoje você não estaria reinando em vida. Mas eu tive que me manter firme, porque isto é o fundamento da família da fé. Vamos seguir lendo no verso 3, Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Como quem diz, um morreu, logo todos morreram. Isso é o que diz. Mantenha Romanos 6 aberto e vá comigo rapidinho à segunda carta aos Coríntios, para que tu vejas o que diz o mistério que Paulo disse à segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5, no verso 14, veja o que diz. Para que entendas o que significa batizados em sua morte. O temos todos? Diz... Porque o amor de Cristo nos constrange, pensando, não fazendo, isto é, pensando, sabe? Aqui todos temos a mente, voltamos ao mesmo, a mente. Pensando isto, que se um morreu por todos, o que aconteceu? Logo, o quê? A igreja, quando Cristo morreu, ficou morta. Todos os eleitos e escolhidos do mundo ficaram mortos ao pecado. Você não vê que quando ele morre, olha, ele dá a oportunidade de você ficar livre do pecado? Cristo pôde ter pecado antes de morrer, mas depois que ressuscitou, o pecado já não pode com ele, porque ele já venceu a morte. Mas então, ele te imputa essa bênção. Bom, se a mim já o pecado não pode agarrar, a José Luiz tampouco. Se a mim o pecado não pode me agarrar, você tem que dizer, e a mim tampouco, diga a mim tampouco. Assim que você não pode ser encontrado em pecado. Diga isso ao pastor onde você estava lá. Diga isso aos líderes conciliares do mundo que estão me escutando agora mesmo. Vai lá, que me escutem nisso, que creiam nestes 15 minutos do que eu estou falando. Se crer nisto, o quiosque deles cai para o chão, porque todas as suas doutrinas estão envolvidas em que há pecado para a igreja. Eles blasfemaram e têm por imundo o sangue do pacto. Eu digo e advirto a eles, que estão me escutando agora mesmo, essa igreja, essa preciosa igreja com esses coros tão bonitos que cantam, blasfemaram e tiveram por imundo o sangue do pacto de Jesus Cristo. Pisotearam. Essa é a blasfêmia que fizeram contra o Espírito Santo. Não crer
que o pecado foi tirado e seguir pregando a igreja como se fossem pecadores. Abençoados, vocês não são pecadores. Até mesmo quando todavia fazem coisas que não são muito agradáveis ao Senhor, mas não se pode acusar de pecadores. Vocês o que semeiam, colhem, e se portam mal, colhem mal. Mas lá, achar em pecado, se você achar em pecado, você em pecado, Cristo morreu em vão. Isto é que constitui uma verdadeira família da fé. Senão, são impostores, são famílias fraudulentas. Não são igreja, não se podem chamar igreja, tem que se chamar sinagogas, porque na sinagoga era onde se fazia o sacrifício pelo pecado. Porque ali havia pecado. Mas na igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele morreu e pagou e derramou seu sangue para louvá-la, para santificá-la, não pode haver pecado, então não é igreja. Você está me entendendo, meu abençoado irmão? Veja, se tu entendes isto que falamos até aqui, não há quem te engane, porque todas as religiões possuem o engano. Sabe qual é? Que há pecado, que se te pode achar em pecado. Aí vem a missa do domingo e todas as catedrais do mundo, a missa é um recordatório de pecados. Quando o padre está fazendo aí seus sacrifícios e as campainhas e com as taças e limpam e começam, sabe, com seus... Quando dizem Ave Maria, puríssima, sem pecado, Santa Maria, sem pecado concebida, roga por nós, pecadores. Você está dizendo que ele fez Cristo há 2000 anos atrás. Veja, isto é de vida ou morte o que estamos falando aqui. Veja que Lutero escreveu 95 teses e as cravou numas portas do templo lá na Alemanha. Aquilo é um beliscão sem dedo em relação ao que estamos falando aqui nessa noite. Aquilo, você já viu um dedo sem? Pois aquilo não foi nada. Isto sim é uma tese. E não é cravar em uma porta, é cravadas na mente de cada um de vocês por todo mundo. Vamos seguir lendo porque me resta o verso 3. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo. Veja, te vêem sepultados já. Deus te vê sepultado. Deus não te vê mais na carne, imagine. Te vê morto e depois te sepultou também, para quem não tenha dúvida. Diz, sepultado juntamente com ele para a morte pelo batismo. E aqui, batismo é o batismo anterior, em sua morte. Os grupos cristãos dizem, não, porque tem que falar todavia, tem que se batizar, mas não estão vendo o contexto. Depois acusam a mim de que eu tiro do contexto meus ensinos, mas o contexto é que este batismo não é em água, é o batismo em sua morte, que é o contexto desse verso que estamos. Diz, verso 4, porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em vida nova. Aí é que estamos nós, em vida nova, andando em vida nova. Diga comigo, eu estou morto ao pecado e dou graças a Deus. Certamente que sim.